Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos todos bem-vindos à presença do Senhor. E vamos juntos tomando parte no culto que é seu, no mover do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja esse um tempo de bênçãos para todos nós, um tempo de fé e de profunda edificação espiritual, para o qual vamos nos preparar ouvindo o prelúdio. Somos conduzidos a um momento de enlevo espiritual e introspecção, no qual, embalados pela música da nossa amada irmã, a organista Gisele Santana. Convido a fechar os olhos para orarmos juntos. Falemos com Deus. Senhor, Tu és bendito, és santo, todo-poderoso, cheio de glória e majestade. Nós te adoramos, Pai, cientes das nossas limitações, mas te adoramos. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Te rogamos, receba, Pai, no Teu trono de graça, a nossa adoração e o nosso louvor. E suba como cheiro suave a Ti. Te oramos assim, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. É Jesus a nossa alegria, nosso prazer, consolo e paz. Esse é o motivo do canto do coro Aideia Moraes. Jesus, alegria dos homens, do célebre compositor Johann Sebastian Bach, nas vozes do coral, com acompanhamento da organista Gisele Santana.
momento de lermos a palavra de Deus e nós nos alegramos com esse momento tão especial na nossa liturgia. Leremos, pois, agora o Salmo de número 32, indicado pelo Lecionário Cristão para esse 31º domingo do tempo comum. Você encontra o livro dos Salmos lá no Antigo Testamento. Abre no Salmo de número 32 e assim prosseguimos com a leitura que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós lemos no seu versículo 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É isso que nós faremos agora. Confessaremos o nosso pecado a Deus na certeza que Ele, o Todo-Poderoso, cheio de amor, graça e misericórdia, nos perdoará os pecados. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se não, curve sua cabeça, feche seus olhos, confesse a Deus o seu pecado e peça perdão neste momento. Senhor nosso Deus, Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Nossos tropeços não estão ocultos aos Teus olhos. E o Teu Espírito Santo é aquele que, agindo em nossos corações, e tem nos persuadido acerca de nosso pecado, acerca da Tua justiça, acerca do juízo e da necessidade inalienável que temos do Teu perdão. Nós Te rogamos, Senhor, sê conosco e reforça em nós a fé, para que mais e mais confiemos nos Teus cuidados, na Tua misericórdia e no Teu perdão, a fim de que possamos descansar em Ti, depondo perante o Teu trono de graça os nossos fardos pesados e trocando-os pelo jugo suave e leve de Teu Filho Jesus. Recebe, portanto, nesta hora, a nossa gratidão, na certeza de que nas Tuas mãos divinas nossas vidas se renovam desde agora com a Tua graça. E fica conosco, Senhor, auxiliando-nos a seguirmos em frente nesta jornada que empreendemos após os passos de Cristo Jesus, a fim de que jamais nos desviemos da Tua vereda, mas perseveremos sempre no caminho reto que é Teu. Assim, entregamos-Te a nossa oração e com ela os nossos próprios corações. E o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu amado e unigênito Filho, Senhor e Salvador nosso. Amém. Muitas vezes a vida se apresenta difícil e complexa e nós temos que orar ao Senhor dizendo: coragem dá, meu Deus. É isso que o coro Aideia Moraes cantará neste momento.
caminhada nesta vida é sempre marcada por muitos desafios a superar. São obstáculos que a vida interpõe à nossa jornada e aos quais precisamos fazer frente. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, e somos todos testemunhas do seu cuidado providente e infalível, pois o nosso Deus é o bom pastor, cujos cuidados jamais nos faltam, que em tudo nos assiste, suprindo-nos nas nossas necessidades e fazendo sempre com superabundante graça, como tanto lhe apraz fazer. Nesta hora, no ato do ofertório, ato tão caro à nossa tradição litúrgica reformada, nós afirmamos a gratidão que devotamos ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, e entregamos a Ele um sinal do nosso firme compromisso de sustento à causa do seu reino. Na instrumentalidade do Espírito Santo, através da entrega de dízimos e ofertas, nos fazemos partícipes da obra do Senhor. Privilégio que jamais poderíamos merecer, mas que recebemos das mãos divinas e desfrutamos com corações cheios de gratidão. Você pode participar desse ato servindo-se para tal de meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. E assim, desde o conforto da sua casa, você se envolve e apoia essa obra. Nesse momento, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja e, por meio deles, faz o seu Pix, a sua transferência, tudo de forma prática e segura. O mais importante, envolva-se, participe, não há razão para ficar de fora. E eu tenho certeza que você experimentará a grande alegria de fazê-lo, afinal de contas, muito melhor é dar do que receber. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque és o Todo-Poderoso e com teu imenso poder tens suprido todas as nossas carências. Nada nos tem faltado e daquilo que nos concedes, entregamos uma pequena parcela aqui, aos cuidados da comunidade de fé, para que ela possa prosseguir no cumprimento da missão. Missão que recebemos de ti e que temos buscado cumprir com muito zelo. Senhor, nós te rogamos, consagra esses recursos, abençoa-os e permite-lhes multiplicarem-se nas tuas mãos divinas para que essa obra siga prosperando, avançando sempre. E, de igual modo, abençoa a cada dizimista, a cada ofertante, para que nada jamais lhes falte e nem tampouco um coração agradecido e abençoador. Esse é o nosso desejo, Senhor, esta a nossa humilde oração. Feita em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2, onde leremos dos versículos 21 a 24. Livro do profeta Joel, os versículos 21 a 24. Joel encontra-se lá no Antigo Testamento. Lá você encontra o capítulo 2 e nós leremos esses 4 versículos apenas. Diz assim o texto: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo.
Bendito seja o Senhor por sua palavra. Quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e ela é viva e é eficaz. Por isso nós te rogamos, dá-nos discernimento dela. Fala aos nossos corações. Queremos e desejamos ouvir a tua voz. A tua palavra é luz para os nossos caminhos e alimento para a nossa alma. É a nossa oração em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. A vida que nós vivemos, por vezes, ela é muito complexa. Vivemos situações em que pensamos, por que estou passando por isso? A sequência dessas coisas, às vezes, tentam minar a nossa fé e a nossa sensação de ter esperança, nosso desejo de seguir em frente. São muitas as pessoas que falam mesmo, com todas as letras, eu não tenho esperança nenhuma de que isso vai mudar, de que isso vai melhorar, de que determinada situação algum dia seja boa para mim. Nós somos crentes em Jesus Cristo e desde um lado ao outro da Bíblia nós lemos sobre esperança. Sobre aguardar num Deus que nos ama, que vem em nossa direção e que muda a nossa trajetória, transforma a nossa história. Esperança é uma palavra de ordem dentro da fé cristã. Cremos piamente que um dia estaremos todos juntos reunidos na presença de Deus Pai Todo-Poderoso nas mansões celestiais. Cremos que seu Filho, Jesus Cristo, há de vir nos buscar, a sua igreja. Aguardamos isso com expectativa, isso é fé e é esperança. Nós precisamos cultivar isso, ainda que as circunstâncias do mundo pareçam ir totalmente contra, que a vida parece levar a caminhos e a rumos que dizem que não há esperança. Nós somos aqueles que creem, aqueles que esperam em Deus e que sabem que nele tudo pode ser transformado. O texto que nós acabamos de ler também é resposta de esperança. É um povo que estava passando por dificuldades. Esse texto ele está finalizando o capítulo 1, que começa com a descrição de uma tragédia. O povo estava faminto, não havia chuva, havia muitas dificuldades, os animais estavam morrendo, vêm os gafanhotos e comem todo o plantio e acabam com tudo que havia sobrado. Em decorrência da fome, em decorrência da seca, muitas tragédias e muitos problemas acontecem. E eles entendem que só há uma maneira de resolver: voltando-se a Deus. Eles retornam ao Senhor, oram a Deus, clamam por perdão, sabem que vacilaram, sabem que erraram e que precisam da ajuda do único e verdadeiro Deus para que essa história seja transformada. O texto que nós lemos é exatamente a resposta do Senhor. É Ele transformando toda uma situação de dificuldade, uma situação de tragédia, uma situação de desgraça, trazendo sobre o povo um bom juízo, trazendo para o povo bênçãos sem medida. O texto começa dizendo: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, pois o Senhor faz grandes coisas. Depois do segundo versículo que nós lemos: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. E o terceiro versículo diz: alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Nós vemos aqui um conjunto das coisas que foram afetadas pela desgraça. Os animais, a terra e os homens. Todos eles recebendo a atenção de Deus, pois afinal de contas é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. É aí que eu quero me deter contigo por algum momento. Nós precisamos reafirmar no nosso coração que Deus continua mandando em tudo, governando tudo e todos, com o controle em suas mãos. O mundo às vezes parece negar isso. Nós olhamos em volta e vemos as notícias de desgraça, nós vemos a violência campeando, nós vemos uma série de coisas ruins acontecendo e parece que isso nos diz que Deus não mais controla. Até alguém que acredita que Deus existe sim, mas Ele está ocupado com as suas coisas lá nos céus e a gente está vivendo as nossas desgraças aqui na terra. Ninguém se envolve um com o outro. Lê do engano. O Deus bíblico é um Deus que intervém na história da humanidade. É um Deus que se propõe a mudar tudo aquilo que quer, pois é Deus. E o povo estava ciente disso.
mesmo com toda a dificuldade, mesmo vivendo tempos de problemas, mesmo situações extremamente complicadas, poderiam ser transformados, bastando apenas voltar-se para Deus. Pois, afinal de contas, Ele pode todas as coisas. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde desse texto. Deus pode todas as coisas. Eu não sei quais são as dificuldades que você enfrenta, eu não sei como é que é o seu dia a dia. Eu não sei se na sua jornada você tem enfrentado coisas que parecem dizer que Deus não se importa, ou que talvez Ele nem possa remover determinados obstáculos do seu caminho. Ele pode. Ele pode sim. Basta que você confie, basta que você espere nele, basta que você se volte a ele. Às vezes nas situações que vivemos, das mais variadas, nós colocamos a nossa confiança em homens. Nós pensamos que é o governo, nós pensamos que é o médico tal, que é extremamente conceituado, nós pensamos que é a pessoa que consegue nos dar um quem indica muito bom, e a gente vai delegando a eles o poder que só vem de Deus. Só Ele que faz essas coisas. Ele pode até usar essas pessoas como instrumentos, pois Ele pode tudo. Ele pode abrir a porta que quiser e também fechá-la, se assim o desejar. Eu e você somos pessoas que Deus escolheu amar. Nós somos pecadores, limitados, cheios de mazelas, mas Deus escolheu amar a mim e a você. Diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida, nós devemos recorrer a Ele, o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. Então guarde bem. Se você está vivendo dificuldades, se o mundo tem dito a você que Deus não pode, apague isso. Ele pode sim, e você deve recorrer a Ele nos momentos de aflição. A segunda lição que nós podemos tirar do texto, o texto vai dizer aqui, não temas, ó terra, e usa essa expressão duas vezes, não temais, animais do campo. Medo. Sim, vivemos num tempo de medo. Temos medo da violência, temos medo da carestia, temos medo da economia, temos medo do governo, desse ou de qualquer um outro. Nós temos medo de uma série de coisas. Temos medo da enfermidade, temos medo do exame, temos medo, mas o medo não nos pode paralisar. É claro que é uma resposta natural de quem quer preservar a própria vida. Ok, é assim mesmo. Mas isso não nos pode tornar inertes e nem pode mexer na nossa confiança, na nossa fé que temos para com Deus. Os animais haviam sofrido, não tinham alimento, não tinham onde pastar e certamente morreram. A terra estava sofrendo, estava seca, rachada, não havia irrigação. E Deus diz, não teme. Não temais. É o que Ele diz a mim e a você, que diante das circunstâncias da vida, das mais difíceis e mais complicadas, que porventura possam bater à nossa porta, nós não devemos temer exacerbadamente, pois é o nosso Deus quem cuida de nós, Ele mesmo quem nos diz, não temais, eu sou Deus Todo-Poderoso, quando eu ajo, ninguém pode impedir. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, talvez eles tenham lhe dado muito medo. Talvez você tenha perdido as noites de sono. Talvez você tenha tido problemas com a sua pressão arterial. Fique tranquilo. O seu Deus te ama e cuida de você. E está lhe dizendo hoje, através da sua palavra, não temas. Eu sou contigo. Quando Deus está conosco, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus age, ninguém pode impedir, e o que Ele faz, ninguém pode negar. Eu tenho certeza que nas dificuldades que você possa estar enfrentando, a confiança em Deus é o melhor caminho. É isso que nutre esperança. Nós cremos piamente no que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós cremos piamente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E nós amamos a Deus. Portanto, não temeremos, confiaremos no Senhor e esperaremos no seu poder, pois tudo Ele faz por seus filhos.
E por último, o texto nos chama a nos alegrar. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, pois ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Ou seja, Deus vai agir. Deus vai mudar a realidade. A chuva era a resposta para mudar aquela situação. A chuva faria com que os pastos se tornassem verdes. Dessa forma, tanto animais quanto os seres humanos teriam alimento. Ou seja, tudo seria transformado. Nós podemos nos alegrar quando nós temos a certeza de que Deus pode ter todas as coisas, que nós não devemos temer, pois Ele é conosco. A alegria invade o nosso coração, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos aqueles que confiam plenamente em Deus, que sabem que existem momentos difíceis na vida, que na nossa caminhada, na nossa jornada, alguns percalços nós enfrentamos, mas de maneira alguma nós nos deixamos levar por eles, pois nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que escolheu nos amar, tem cuidado de nós. E a resposta dele é muito clara. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Ou seja, Deus cuida, Deus faz, Deus age. Talvez você esteja pensando, mas Deus está demorando, isso já deveria ter mudado, isso já deveria ter acontecido. É claro, Deus tem o seu tempo. Deus está falando aqui, olha, a primeira chuva e a última chegarão, tudo acontecerá como outrora, ou seja, no seu devido tempo, no seu devido lugar. Aprenda a aguardar com fé, na certeza de que Deus irá agir. E quando Ele age, as coisas se transformam. E Deus sempre faz muito mais do que nós imaginamos. É o último versículo que nós lemos. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ou seja, aquilo que outrora não havia nada, aquilo que outrora estava seco, sem nenhum víveres, a partir da ação do Senhor, a partir do movimento de Deus, transborda. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. As dificuldades que você enfrenta, os problemas que você tem, quando Deus age, Deus muda muito além do que você possa imaginar. As coisas que você pensava, as coisas que você pedia, Deus vai lá e faz mais, faz melhor, pois é Deus. Apenas confie, apenas acredite, tenha esperança no Senhor. Busque a Ele em fé, sabendo que é o Todo-Poderoso, que tem vindo em sua direção, que se compraz em te amar e cuidar de você. A Bíblia está cheia de exemplos para que nós possamos seguir. De pessoas que passaram por dificuldades, viveram desventuras, mas Deus transformou a história, mudou a trajetória e fez o que ninguém mais poderia fazer. Confie no Senhor, lance-se a Ele e não perca a esperança, pois nós cremos naquele que pode mudar a história da nossa vida. Que Deus te abençoe. Hoje, domingo, dia 2 de novembro de 2025, estaremos realizando aqui em nossa igreja a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Conselho com vistas à eleição de 2 oficiais diáconos. As nossas urnas estarão abertas a partir das 9h30 da manhã no Salão Social da Igreja para receberem os votos dos eleitores. E todos os membros em plena comunhão com a Igreja têm não apenas o direito, mas o dever de exercerem o seu voto e colaborarem assim com o andamento dos trabalhos aqui na Casa do Senhor. Às 11h30 da manhã, as urnas serão fechadas e passaremos então a contagem, a apuração dos votos. E o resultado da nossa Assembleia será anunciada ao fim do culto matutino das 10h30, hoje mesmo. Portanto, você que é membro da igreja, venha participar e desde já esteja em oração, pedindo a Deus direcionamento para o bom exercício do seu voto. Neste domingo temos também a celebração da Ceia do Senhor, o sacramento eucarístico.
meio de graça dado por Deus para nossa edificação e alimento espiritual. Na celebração matutina, portanto, às 10h30, aqui no santuário, nos reuniremos em torno da mesa comum e comungaremos no pão e no cálice, recebendo por meio deles toda a sorte de bênçãos. Venha estar conosco e participe desse ato, você também. Convido você à oração final, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Vamos falar com Deus evocando as palavras que recebemos um dia do próprio Senhor Jesus Cristo. Onde você está agora, se puder, feche os olhos, baixe a cabeça, coração ao alto, falemos com Deus, dizendo-lhe assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.